Um, um, Hoje eu vou abordar a comunicação Modbus TCP/IP, falando um pouco sobre o protocolo e implementando a comunicação entre o ESP32 e o ATV630 via Wi-Fi e rede Ethernet. Diferenças e vantagens de utilizar o Modbus TCP/IP. Ela utiliza a rede Ethernet. Ela pode utilizar a rede Ethernet existente, utilizar a estrutura dessa rede, e com isso vai haver uma redução com o custo de infraestrutura. É mais rápido e mais fácil de fazer diagnósticos, porque já existem muitas ferramentas para Ethernet. Há uma maior velocidade de comunicação e com isso a possibilidade de comunicação com mais dispositivos. Enquanto na rede 485 havia uma limitação com relação à quantidade de dispositivos na rede e a velocidade de comunicação, na rede internet esse alcance foi muito ampliado. Então pode haver muito mais dispositivos. Numa planta grande, isso é uma vantagem enorme. Na versão TCP, qualquer nó pode enviar comandos. Por que isso acontece? Na RS-485, na rede, se mais de um dispositivo enviasse comandos simultaneamente, haveria uma colisão de dados e esses dados seriam perdidos. Porém, na rede Ethernet, há um protocolo muito robusto e os dispositivos, os devices que controlam a comunicação, sejam os modems, os roteadores, eles impedem que isso aconteça. Então, qualquer dispositivo pode enviar comandos, vai entrar na fila, esses controladores vão controlar o tráfego e não vai haver colisão. Porém, usualmente, há apenas um mestre nessa rede para facilitar a hierarquia e o controle dos dados, mas nada impede que haja mais de um. Implementação Modbus TCP. O Modbus TCP é uma implementação do protocolo baseado em TCP/IP. Então, primeiro surgiu um protocolo Modbus baseado em TCP/IP e depois veio um aprimoramento que é o Modbus TCP. Ele utiliza a pilha TCP/IP e um cabeçalho específico chamado de MBAP, que é o Modbus Application Protocol. O frame do TCP/IP fica da seguinte forma: ele consta de um ID, um protocolo ID, o tamanho, um ID da unidade, o código de função e os dados. Essa primeira parte, que é o MBAP Header, é o cabeçalho. Tá? Essa parte é denominada PDU. E todo esse conjunto é denominado Modbus TCP. Essa primeira parte, que é o identificador utilizado para a identificação da resposta para a transação. Ele é utilizado 2 bytes, porque como há muitos pacotes transitando, pode ver muitos pacotes transitando sobre a rede, ele tem que saber qual foi o pacote solicitado para confirmar o recebimento. Um protocolo de identificação, geralmente o 0, na verdade, geralmente não, sempre o 0 identifica o protocolo Modbus, que é essa parte aqui. O tamanho, a contagem de todos os bytes após esse dado, e um código de identificação do escravo. Por que um código de identificação de escravo se a gente já vai utilizar o IP para isso? Porque pode utilizar um dispositivo chamado gateway. O que é um gateway? Ele é um dispositivo que faz uma ponte, uma conversão entre um protocolo, por exemplo, uma implementação TCP e uma rede 485. Então esse pacote todo vai chegar através de um IP nesse gateway e ele vai encaminhar para um dispositivo através desse identificador único aqui, que é de 1 byte. As semelhanças estão aqui. Esse aqui é o Modbus RTU, o formato da
da mensagem, do frame, que ele tem o identificador, o número, o código da função, os dados e o CRC. E no TCP ele utiliza esse formato, que ele adiciona mais o ID da transação, né, da comunicação, o protocolo ID e o tamanho. E o restante pode ver que é o mesmo. Então a parte final do frame aqui, essa parte aqui, é denominada PDU, Protocol Data Units, que contém a função e os dados, né? O protocolo Modbus não tem um campo de checagem de dados, por exemplo, o RTU ele tem aqui o CRC. Já o TCP não tem, porque essa função é implementada no próprio protocolo de Ethernet, no protocolo TCP/IP, tem lá uma função de CRC, 32 bits e mais um monte de função de recuperação de dados. Então não tem necessidade dessa implementação aqui. O cliente master, ou denominado o TCP, ele inicia uma conexão solicitando os dados ao server, né, ao servidor ou escravo, a fim de enviar requisições ou solicitar requisições. E a porta utilizada geralmente é a TCP/502, que é a porta padrão para comunicação com dispositivos TCP. Aqui temos o esquema de ligação. É algo simples, eu deixei bem simples para facilitar. O interesse aqui não é mostrar funções específicas do ATV630. Isso vai ser feito em um outro vídeo, até porque esse inversor possui muita informação. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente ler os dados de tensão da rede através do protocolo Modbus. Eu só vou ler um registrador para mostrar o funcionamento. Então o que eu fiz? Liguei o inversor na energia, conectei o cabo de rede ao roteador local e fiz a configuração de comunicação. Defini um IP, defini uma máscara de rede e o gateway. Somente isso. E o ESP32? Liguei ele na USB e baixei o programa, o firmware que eu desenvolvi. Bem simples, só para exemplificar essa comunicação. As bibliotecas utilizadas nesse firmware, nesse software, né? A Modbus, que implementa todas as funções Modbus TCP, tanto server como cliente, né, servidor e cliente. A biblioteca Async TCP, que implementa um TCP assíncrono. Então vocês vão ver no código que esse protocolo, essa biblioteca, eu não preciso ficar aguardando um retorno. Eu vou fazer uma requisição e o software pode continuar rodando outras funções, e quando ele retornar, quando ele receber uma resposta, ele vai ter algo como uma função específica, uma espécie de interrupção, em que ele vai tratar esses dados. A biblioteca Wi-Fi e a própria biblioteca do ESP32. Quando é feita a instalação do ESP32 na interface Arduino, ele vai trazer junto essa biblioteca Wi-Fi. Aqui no código a gente tem a inclusão das bibliotecas, o nome da rede e o password, a configuração do cliente, criando a instância do Modbus, uma variável para calcular o tempo de resposta, a função de manipulação das respostas recebidas, como eu falei que o protocolo é assíncrono, então sempre que a função que ele receber a resposta, ele vai vir para essa função. Então aqui eu envio pela serial os dados que eu recebi. O ID, o token, tamanho, o ID do server, né? Aqui tem uma função de C++, eu envio esse container pela serial, todos os dados pela serial. Aqui, como eu estou lendo a tensão do barramento, na verdade, eu estou lendo a tensão da rede CA através do barramento CC, eu faço a conversão dos dados para um valor ASCII, para um valor decimal, porque ele retorna dois valores hexa, eu junto os dois valores e mostro isso pela serial. Faço o cálculo do tempo de resposta e insiro uma nova linha para não ficar tudo numa linha só. Aqui tem a função de manipulação de erro, então quando ocorrer algum erro, essa função que vai ser executada. Então pela serial ele vai enviar o código de erro e o nome do erro, tá? Ele envia o erro e o código baseado nesse erro.
Setup inicial, inicio o monitor serial, né? Eu mando um OK, faço a conexão com a rede, envio o IP para monitoração. Aqui eu configuro o Modbus TCP cliente. Então eu faço a configuração da função que vai manipular os dados, a função que vai manipular os erros, o timeout, né? Tempo de resposta de 2 segundos, tá? E o intervalo entre as solicitações de 200 milissegundos. Tem que cuidar muito nisso aqui, porque se a rede Wi-Fi tiver muita latência, vai estourar esse timeout, esses 2 segundos, e vai causar um erro. Então, em vez de ter uma resposta, ele vai ter um erro. Inicio a tarefa em segundo plano do Modbus TCP. E aqui é o meu destino. Qual é o IP do equipamento em que eu vou me comunicar? Na verdade, em que o SP vai se comunicar. O IP que eu setei lá no inversor é o 10.0.0.9 e a porta é a porta padrão 502. E aqui no looping principal é onde ele fica solicitando os dados para o inversor. Então, a função a ser chamada é essa aqui. Primeiro, eu armazeno o valor do tempo, para mim fazer o cálculo de quanto ele demorou. E faço, aqui é o token, aquele token, lembra que eu comentei que existia um token no início? Eu uso, por exemplo, aqui o milis, porque esse milissegundos ele vai sempre alterando, então cada vez que eu faço uma solicitação eu uso um token diferente. Então eu uso o milis para isso. Eu utilizo aqui, poderia utilizar random ou qualquer outra função que gere um número diferente para cada solicitação. Podia também ser sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, não tem problema. Tá? Esse server ID, aqui o uso para o TV 630 não vai fazer diferença porque só tem ele nesse IP. Tá? Eu uso um. A função para ler registradores, que é o que eu vou fazer. O endereço do registrador que eu vou ler, que é o 3207, e a quantidade de registradores a serem lidos. Somente um registrador. Em outros vídeos eu vou explorar isso mais, vou dar outras ideias, vou fazer outras leituras, enfim. Vamos ver. Tá? Então, se essa função for gerada com sucesso, se ela não for gerada com sucesso, ela vai gerar um erro, aqui vai retornar. Se ela for gerada com sucesso, ela vai saltar isso aqui, vai aguardar 3 segundos e vai iniciar o looping novamente. É isso que esse código faz. É um código aparentemente simples, mas funciona muito bem e funciona como deve ser. Então eu fiz o melhor possível para que você entenda esse código, mesmo ele aparentemente sendo simples. Então estamos gravando o código. Código todo gravado, cabeçalho de comunicação, comunicou, enviou o IP, e aqui está as respostas. Então o server ID é o 1, o comando é o 3, né? A função de comando é a 3, que é a leitura de um registrador, o token de resposta, né, o token de comunicação, né? O tamanho dos dados, o tamanho do frame 5, e aqui o frame 1, 3, que é o frame de comunicação, 2 são 2 dados, né, que é o 08 e esses aqui. Então, esses 2 dados. Juntando esses 2 dados que estão em hexa, ele gera esse valor aqui. É 225,5. Essa é a tensão da rede com 1/10 de precisão. Aqui não tem um ponto, ele retorna assim. Então é 225,7, 225,8. E aqui o tempo de retorno. Pode ver que é um tempo muito baixo, 17 milissegundos, 14 milissegundos, 15 milissegundos. Isso numa rede 485 ia dar no mínimo 3 ou 4 vezes esse tempo. Então aqui realmente é mais rápido. E a maioria desse tempo aqui é o tempo de processamento dos dados. Se aumentar o tamanho do pacote, não vai aumentar muito esse tempo. Considerações finais. Esse é um hardware e um código didático. Cuidado com aplicações profissionais.
Atenção ao tempo de resposta em redes Wi-Fi com alta latência. Vale aquilo que eu acabei de comentar anteriormente. Eu configurei o tempo de resposta para 2 segundos. Se a rede Wi-Fi tem uma latência muito grande, que o tempo for maior que esse, é necessário fazer um ajuste, senão vão começar a ocorrer erros de comunicação. Deve ser utilizado redes estáveis e cabos certificados confiáveis, sob pena do sistema apresentar instabilidades e falhas. Então, muito cuidado com isso. E por fim, divirta-se. Você tem alguma necessidade de configuração específica? Talvez comunicação em rede 3G, 4G ou com redes LoRaWAN? Talvez implementação com redes MQTT? Ou desenvolvimento de projetos? Dúvidas e sugestões? Deixe nos comentários ou nos envie um e-mail. O contato está aí. Até mais!